Vó, tô aqui com as coisas, pode abrir. Vó, acho que eu peguei tudo certinho aqui que a senhora me pediu. Tá tudo aqui. Podia passar um cafezinho enquanto eu guardo as coisas? Pode sim, vovó, vai fazer. Por que tu tá me olhando assim, vó? Tu tens os meus olhos, o mesmo brilho eu tinha a tua idade. Teu avô sempre dizia que eram olhos de jabuticabas grandes, olhos que viam mais do que deviam. Tu nunca me falou tanto dele, vó, por que tu não me conta mais? Escuta, minha neta, porque teu bisavô não era qualquer homem. Termine esse café e vem pra mesa. Tens idade suficiente para ouvir a minha história. Cada documento aqui guarda uma história. Por favor, eu preciso de ajuda. E cada história marcou minha vida. Socorro, socorro. Ele não era só um investigador, ele era um vedano. Obrigada por salvar meu filho. O que deve ser feito mesmo que o mundo não veja. Por favor, eu te imploro, me ajuda. Era uma frase que ele sempre me dizia. Aqui estão todos os casos que ele me deixou. E seguido a gente saía a passeio na Lagoa dos Patos, Ilha do Barba Negra, enfim, todas aquelas ilhas que existem ali. A gente parou no meio da água porque uma coisa nos chamou a atenção. E tinha um pacote muito grande. Ele deu um mergulho para ver o que era. E ele avistou um enorme pacote embaixo da água, muito grande. E lá eles conseguiram alcançar esse pacote com corda e corrente e conseguiram puxar. Era um enorme pacote, imenso, com várias garrafas de uísque, de tudo que é marca do mundo e cigarros. Era um contrabando. Na época existia muito contrabando ali, porque passavam vários navios e eu acho que algum navio largou ali e se esqueceram e ficou aquele pacote imenso. Eram umas 2.000 garrafas de uísque, de cada marca. Levaram uma semana para retirar toda a mercadoria que tinha ali dentro da água e cigarros assim de todo lugar do mundo. E ele conseguiu pegar e levar para casa. Ele tinha uma esposa, né, que atraía os homens para a barbearia, aonde ele tinha esse porão que as pessoas sentavam ali para cortar o cabelo, fazer a barba, e ele empurrava com uma alavanca a cadeira e se abria embaixo e caía embaixo do porão. Lá eles matavam as pessoas, transportavam para Fernando Machado para fazer linguiça. Como foi descoberto? Um cachorrinho de um cliente dele que ia fazer a barba não saía de frente da barbearia. E foi a irmã dele que descobriu por que ele não saía dali, porque o irmão tinha sido morto ali na barbearia, então ele ficava sempre esperando pelo dono. E foi por esses motivos que a polícia começou a investigar, até que chegou no tal porão, onde existiam vários cadáveres.
No dia do meu aniversário, eu fiz um pedido simples. Queria que meu pai tivesse pelo menos mais presente. Ele recebeu uma ligação urgente. Uma bailarina foi assassinada e ele teve que partir. Eu não queria deixar ele ir, mas sabia que ele precisaria resolver o necessário. Quando ele foi à delegacia, tinha uma ocorrência do sumiço de uma moça que era bailarina. Ela era noiva de um rapaz. E era filha única também. E os pais dela moravam na Europa. E vieram para cá para fazer esse show que ela tinha que fazer para estrear. E aí ela sumiu. E aí o meu pai começou a investigar o caso para saber o que tinha acontecido com ela. E aí ele foi até a casa deles, que era uma mansão, e eu fui junto. Eu andava sempre com ele. E aí ele pegou e começou a procurar com os outros policiais. Até que uma hora ele desconfiou do noivo dela. Aí ele conversando com a mãe, com o pai dela, chegaram a uma conclusão de prender o noivo. Aí ele foi lá, o noivo dela tinha desaparecido, mas até que conseguiram encontrar ele num hotel. Aí levaram ele para a delegacia e lá fizeram ele falar aonde que estava o corpo dela, porque eles já sabiam até no momento que ele que tinha matado ela. Aí ele falou que estava na Lagoa dos Barros, que na época seria a Lagoa dos Patos. Aí ele falou que enforcou ela, colocou atrás do carro porta-malas, né, e lá juntou pedra, tijolo, amarrou uma corda no pescoço dela e jogou ela dentro da lagoa. Aí o meu pai chamou os bombeiros todos, né, até que resgataram o corpo. A mãe e o pai foi na casa deles para avisar. E casualmente era uma casa bem grande, né? E aí ele perguntou, que eles estavam ali na sala e uma hora eles foram para outro lugar, outro andar. E o meu pai perguntou se ela tinha alguma irmã. Aí ela falou, não, eu só tenho essa filha que foi morta. Ele disse, não, que desceu uma moça. Ela disse, não foi essa da foto aqui do porta-retrato? Mostrou o porta-retrato para ele. E ele falou, sim, foi essa moça que eu vi descendo a escada. Eu vou resolver uma coisa, mas eu já volto, viu? Pai, dizem que a justiça é cega, mas eu aprendi que ela só fecha os olhos quando convém. Eu demorei pra entender quando foi que tu deixasse de ser justo pra começar a ser cruel. No começo eu acreditava nas tuas palavras, quando dizias que fazia o que era certo, que a justiça vinha antes de tudo, mas com o tempo comecei a ver o que ninguém via. Mas eu vi o sangue nas tuas mãos, o olhar vazio. Vi o jeito que tu olhava para os corpos, o tempo que demorava antes de se afastar. Vi o sangue escorrer e o teu olhar não tremer mais. Tu já não caçava por dever, caçava por prazer. E naquele instante percebi que o homem que me ensinou o que era certo e errado já não sabia mais a diferença entre eles. Ninguém teria coragem de te condenar. Todos te viam como um herói, o homem que fazia o que precisava ser feito. E talvez fosse por isso que ninguém mais enxergava o que tu te tornou. Tu dizias que era o preço do dever, mas eu vi quando o dever virou prazer. Cada caso, tu parecia mais calmo, mais frio. Começou a rir quando falava em medo, a negociar quando falava em morte,
Um dia, percebi que tu já não matava por justiça nem por raiva. Matavas porque gostavas. Gostavas do poder, do silêncio depois do tiro, da sensação de que ninguém te alcançava. Quando te pagavam para resolver algo, tu escolhia quem vivia e quem morria. Se a vítima não valia o preço, tu mesmo terminava o serviço. Tu me ensinou a proteger, a agir sem excitar. Eu esperei que alguém te parasse. Esperei até o último caso. Mas ninguém me usou. Todos te chamavam de herói. Só eu sabia o que tu era de verdade. Então fui eu. Eu fiz o que devia ser feito, mesmo que o mundo nunca entenda. Eu sei que essa carta o Senhor nunca vai conseguir ler, porque o sangue que estava nas tuas mãos agora está nas minhas. Assinado, tua filha. Minha avó não mentiu, só escolheu o que devia ser contado. Sou gaúcho de alma e coração, de a cavalo na lida cultivo a tradição. Com a bombacha e o laço, da prenda ao abraço, levo a pampa no peito com devoção. Ser gaúcho é meu orgulho, minha raiz no som da milonga. Sou feliz, guardião dos pampas, herdeiro do chão. Carrego essa história com honra e paixão. Ser gaúcho é meu orgulho.